E aí, gente, continuando então com o módulo 2, na segunda aula do módulo 2, a gente falou na aula passada sobre gramáticas, certo? Que é um formalismo gerador para linguagens livres de contexto. E agora a gente vai falar de um formalismo reconhecedor para essas linguagens, certo? E na aula que vem a gente vai efetivamente fazer a conexão entre qual é a expressividade das linguagens, das gramáticas e dos autômatos que a gente vai ver agora e como é que eles se comparam e por aí vai. Certo? Então, lembrando, um autômato é uma máquina de estados, certo? Que lê uma palavra e devolve uma resposta binária, que é essa palavra pertence à linguagem que o autômato está tentando representar ou não. E a gente define a linguagem de um autômato como todas as palavras que esse autômato aceita, certo? É, E aí a gente viu, quando estava falando de linguagens regulares, que autômatos finitos, do jeito que a gente viu, eles tinham uma limitação, e uma limitação muito relacionada à memória. Autômatos, eles têm uma quantidade finita de memória, e portanto eles não são capazes de contar de forma não limitada, né? A gente consegue fazer uma contagem de forma limitada se a gente diz, conte todos os as até 10. Todos os as na palavra até 10, né? E aí faz alguma coisa com essa informação. Ou então dizer de uma forma limitada, que é dizer se essa palavra é par ou ímpar, divisível por 5 ou não. Porque no final das contas essas contas acabam sendo cíclicas, então ele não precisa efetivamente saber o número de as numa palavra. Ele precisa saber qual é o resto que essa quantidade de as deixa dividido por um determinado número, e isso é uma quantidade finita. Então isso a gente consegue fazer com autômatos finitos. Mas quando precisa efetivamente contar, que é saber o número de as que tem numa palavra, os autômatos finitos já não funcionam, porque a memória deles é muito limitada, certo? E a gente viu isso efetivamente com o lema de bombeamento, que diz que, olha, se uma linguagem é regular, então tem um tamanho máximo de palavra que essas palavras não tem nenhuma repetição, não passam por nenhum loop no autômato. E qualquer palavra maior do que isso necessariamente tem que passar por um loop, e se passa por um loop, essa parte que passa pelo loop pode ser bombeada e pode ser lida várias vezes, e a palavra continua sendo aceita, certo? E como um corolário do lema do bombeamento, a gente viu que uma linguagem específica, que é a linguagem ANBN, ela não é uma linguagem regular, certo? E essa linguagem é bastante importante. Por que essa linguagem é bastante importante? Porque essa linguagem é a linguagem a gente pode pensar nela, por exemplo, como a linguagem dos parênteses aninhados ou das chaves aninhadas e por aí vai. Então, esse é um padrão que aparece muito comumente na computação e a gente utiliza ele para estruturar informação. Então, isso acontece, por exemplo, numa linguagem de programação, quando você quer checar o escopo de um determinado bloco de comandos. Então, esse comando tá dentro do if ou tá dentro do while ou tá dentro de uma outra estrutura dentro desse programa. Então, a gente utiliza esses marcadores de abrir chaves, fechar chaves ou indentação e coisas do tipo, para dizer qual é o escopo daquele comando. Então, em que parte em que parte da estrutura do programa ele se encaixa, certo? E isso acontece em outras formas de linguagens também, como linguagem de marcação. Um HTML ou um XML, ele utiliza a estrutura também de abrir e fechar, certo? Então você tem uma quantidade de aninhadas de elementos de abrir que tem que casar com a quantidade de elementos de fechar. Então, essa é a mesma estrutura basicamente do que essa linguagem de ANBN. Então, se essa linguagem não é regular, a gente não consegue processar, a gente não tem um método de processar linguagens do tipo como XML, como linguagem de programação, etc., com o formalismo e as tecnologias que a gente criou para falar sobre linguagens regulares, certo? Então a gente precisa de outros formalismos que nos permitam manipular esse tipo de dados e reconhecer, por exemplo, que um XML está
a estrutura do XML que você passou para ler, ela está correta, ela está efetivamente toda a tag que você abriu, você fechou e por aí vai, certo? Então o que a gente vai fazer é, já que o problema dos autômatos finitos era a quantidade de memória, a gente vai pensar, ok, como é que a gente pode incluir memória então nesses autômatos? Uma, a gente utilizou para quando estava discutindo um autômato para essa linguagem, a possibilidade de, eu poderia fazer um autômato com quantidade infinita de estados. Só que uma quantidade infinita de estados é um requerimento muito forte para a gente estabelecer nos nossos formalismos, porque efetivamente a gente está procurando um formalismo que seja um bom formalismo para noção, para fundamentar a noção de computação, certo? Então, se a gente está pensando em computação como processos finitários sobre objetos finitários, objetos descritos de forma finita, melhor dizendo, né? O objeto ele pode ser infinito, mas ele tem uma descrição finitária que permite raciocinar sobre esse objeto. Então, um autômato que tem uma quantidade infinita e por si só a gente não conseguiria descrever a estrutura desse autômato, ele não é uma boa opção para representar um algoritmo, certo? Então a gente tem que pensar em outras formas de acrescentar memória nesse autômato. E é para isso que por isso que a gente vai começar a discutir então, tentando dar uma resposta para isso, a noção de autômato de pilha. Tá, o que é um autômato de pilha? Então, uma noção intuitiva, basicamente o que a gente vai fazer é colocar uma memória, adicionar uma memória externa aos nossos autômatos. Então, existe uma memória que não faz parte do autômato, o autômato continua bonitinho, finito do jeito que era. Só que agora esse autômato ele tem um cabeçote de leitura e escrita numa determinada memória externa que ele consegue acessar e ele consegue ler e escrever nessa memória, certo? Perceba que isso é diferente das máquinas de Mealy, que a gente falou na lista 7, porque na máquina de Mealy ele só escreve, ele não consegue ler nada daquela memória. Aqui a memória efetivamente funciona como uma memória de trabalho, então a gente consegue ler, gravar informações ali dentro e ler essas informações e alterar isso, e isso altera o processamento da máquina em si, certo? Então agora as nossas transições, elas não leem só algo da entrada, elas leem algo também da pilha, né? da memória externa que o autômato consegue acessar. E toda vez que a gente pega uma transição, a gente não só lê alguma coisa da entrada e da pilha, como a gente pode escrever também coisas na pilha, certo? Escrever mais de uma coisa, inclusive. A gente pode não escrever nada, como nesse caso dessa transição aqui que a gente escreve vazio, então a gente não efetivamente escreve, ou a gente pode escrever várias coisas, como nesse caso aqui a gente está escrevendo duas letras na nossa pilha, certo? Tá, mas por que então eu escolhi uma pilha? Por que não uma memória sem controle nenhum, que eu possa acessar de forma randômica, ou por que não uma fila, etc. A gente viu pela discussão das linguagens regulares que a quantidade de memória é uma informação bastante importante, é um fator bastante importante para dizer a expressividade de um formalismo, certo? Então o que a gente vai fazer é introduzir quantidade de memória ou introduzir possibilidades de processamento dentro da nossa máquina de forma bastante controlada. Então o que a gente está acrescentando é uh, uma memória externa que ele pode utilizar, mas uma memória bastante controlada, bastante limitada do que a gente pode fazer em cima dela. Então, uma memória livre, como uma memória RAM, por exemplo, ela daria muito poder para o nosso autômato, porque ele poderia fazer muitas coisas que não são triviais de descrever como um algoritmo, certo? Então, isso significa que o poder computacional dessa máquina simplesmente cresceria muito e muito rápido. E a gente quer entender efetivamente como se dá esse crescimento em relação à quantidade de memória. E é isso. Então, aqui, quando a gente está fazendo o processamento de uma máquina dessa, antes a gente tinha só a palavra da entrada que ele está processando e o estado em que ele está. Agora a gente tem
o estado em que ele está, a palavra que ele está processando e o que tem na pilha, porque o que tem na pilha efetivamente influencia como o processamento dessa máquina vai decorrer, certo? Então, por exemplo, aqui eu estou no estado Q0, lendo a palavra ABB na entrada e eu tenho um azão Z0 na pilha, certo? Então, como é que funciona mais ou menos a ideia desse autômato? Ele está aqui no Q0, ele vai pegar uma transição é, lendo coisas tanto da entrada quanto da pilha, certo? Então, ele vai pegar uma transição onde de Q0 ele tem que ler um azinho na entrada e um azão na pilha. Então, tem essa transição aqui. Ele vai pegar essa transição I para Q0 e escrever na pilha BB. Então, eu consumi esse A da entrada, consumi esse A da pilha. Vou escrever BB na pilha, como é uma pilha, vai sempre para o topo da pilha, né? A gente sempre escreve no topo. E continua aqui processando de Q0, que é para onde veio essa transição, certo? O resto da entrada e com isso aqui na pilha e por aí vai. Então, quando a gente quer pensar qual é o processamento de uma determinada máquina, ou quer descrever o processamento de uma máquina, a gente precisa sempre saber não só o estado, não só a entrada, mas também o que é que está armazenado na pilha, porque o que está armazenado na pilha efetivamente vai determinar quais são as transições que são pegas, que são tomadas pelo autômato, certo? Porque aqui, além do azinho, eu tenho 3 transições nesse caso aqui, certo? E aí, dependendo do que vem na pilha, ele vai decidir qual transição tomar. E por aí vai, certo? Então vamos formalizar isso. Um autômato de pilha basicamente é uma cétupla, certo? Onde você tem um conjunto de estados não vazio, um conjunto não vazio, que é o conjunto de estados, um alfabeto de entrada, um alfabeto de pilha, um estado inicial, um símbolo inicial da pilha, uma função de transição e um conjunto de estados finais. Então é bem similar ao que a gente já definiu para autômato, certo? O que muda agora? Então a gente já mostrei aqui uma descrição gráfica daquilo, que é a modificação da descrição que a gente tinha, mas o que muda efetivamente? O que muda agora no nosso autômato são esses 3 pedaços. Então, a gente acrescentou 2 elementos na nossa estrutura, certo? Um autômato era uma quíntupla, um autômato de pilha uma sétupla. Então, a gente acrescentou esses 2 elementos, que é um alfabeto de pilha. E o alfabeto de pilha é o que? Basicamente descreve quais são os elementos utilizados internamente pelo autômato para representar a informação de controle dentro da pilha dele, certo? Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma máquina digital, como um computador, isso aí poderia ser, esse alfabeto de pilha poderia ser 01 ou poderia ser os números binários de um tamanho de uma palavra, né? Que é a quantidade mínima que ele consegue ler ou armazenar dentro de uma memória e por aí vai. E Z0 vai ser um símbolo especial que vai representar o que é que tem na pilha quando começa o processamento, certo? Então a pilha ela sempre começa da mesma forma que você sempre começa no estado inicial, a sua pilha ela sempre começa vazia e só tendo um elemento, que é esse elemento Z0, que ele meio que simboliza, olha, a pilha está vazia, certo? E a outra coisa que muda é a função de transição. Antes, nos autômatos finitos, a gente tinha simplesmente de um estado ali algo da entrada. Agora eu não leio algo só da entrada, eu leio algo da pilha. O que a gente precisa perceber também é que eu não necessariamente preciso ler alguma coisa da entrada, ou seja, eu posso ter transições que leem lambda da entrada, mas eu sempre preciso ler alguma coisa da pilha quando eu vou fazer o processamento, certo? E eu estou colocando já aqui a definição de um autômato não determinístico, certo? Então pode ter várias transições lendo a mesma coisa com resultados diferentes, certo? Percebam que aqui ele parte de o resultado da transição ele vai para um autômato e ele vai para um autômato e escreve alguma coisa, e essa alguma coisa é uma palavra, não precisa ser uma letra, pode ter várias letras ou nenhuma letra, certo? Só uma correção, eu quis dizer que o resultado de uma transição é quando você pega, você vai para um novo estado e escreve alguma coisa na pilha, não um autômato como eu estava falando antes, certo?
E aí a gente já viu como é que interpreta isso aqui dentro do autômato, né? Então eu tenho um estado inicial, como eu tinha um estado inicial antes, os estados aqui, as transições, e nas transições agora eu leio algo da entrada, leio algo da pilha e escrevo algo na pilha, certo? Tá, para descrever como é que funciona o autômato formalmente, para autômato finito a gente utilizava a noção de função de transição estendida. Só que para autômato de pilha, essa noção não é tão fácil de definir assim. Principalmente porque a gente está utilizando aquela noção, a definição de autômato não determinístico, certo? Então, como eu tenho que representar tanto o estado quanto a entrada quanto a pilha, a gente vai definir essa descrição efetiva de um estado do autômato que a gente chama de uma descrição instantânea do autômato, certo? Então, uma descrição instantânea de um autômato M basicamente é um estado desse autômato, que vai representar o estado que ele está nesse momento, uma determinada palavra, que vai representar o que é que está na entrada, o que é que ele está lendo ainda, e uma palavra de símbolos da pilha, que simboliza o que é que tem na pilha nesse momento, certo? E a partir disso a gente define o que é que significa pegar uma transição, ou seja, de uma descrição instantânea chegar numa outra descrição instantânea. E a gente diz que ó, a gente consegue atingir de uma descrição instantânea em outra em um passo só, se a primeira descrição é um estado, uma palavra em uma pilha, certo? A segunda também é um estado, uma palavra em uma pilha. Então, a palavra da primeira é exatamente igual à palavra da segunda, mais uma letra que está no começo, certo? A pilha, ela tem nos dois um prefixo, um sufixo aqui que se mantém, e tem uma letra na primeira, na original, que foi consumido e foi substituído por alguma coisa aqui. E essa coisa é definida pela transição que foi pega. Então existe uma transição de que lendo azinho e azão, que vai para quelinha e gama, que é exatamente o resultado que tem aqui na descrição instantânea. Eu vou mostrar num exemplo que fica mais claro, certo? Então, eu digo que da descrição de Q0 a ABB Z0 nesse autômato, eu chego na descrição por uma transição em Q0 ABB a Z0. Por quê? Vamos lá. A primeira regra é que o W é igual a AW', certo? Então, a palavra que está sendo processada na primeira descrição, na descrição original, é a mesma coisa que uma letra sendo concatenada com a palavra da segunda, certo? Então isso aqui se mantém, tá vendo? Isso aqui tá certo. Então essa transição consumiu uma letra da palavra de entrada, como a gente esperaria, certo? As três outras regras, quando a gente pensa só nessa parte da pilha, ela disse, olha, tem um sufixo aqui que é comum aos dois, certo? Então, no nosso caso, o sufixo aqui é o lambda, que vai ser comum aos dois, certo? Onde a primeira é uma letra concatenada com esse sufixo, então eu tenho aqui essa letra, é o que está concatenado com esse sufixo, certo? A segunda é alguma coisa concatenada com esse sufixo. Esse alguma coisa aqui, o meu beta, o meu gama nesse caso, é isso aqui, certo? E se eu pegar a transição de que lendo azinho azão, onde azão é essa letra, é o Z0, o azinho é essa letra aqui que ficou, certo? E o que é o estado que eu estava originalmente. Eu tenho uma transição que chega em quelinha gama. Quelinha é esse estado aqui, certo? O estado que eu cheguei no final. E gama é essa palavra aqui que eu já identifiquei, certo? Então, ou seja, de Q0, lendo azinho e Z0, tem que ter uma transição que chega em Q0 escrevendo a Z0. Então a gente vai olhar. De Q0 tem alguma transição lendo azinho Z0?
aqui de Q0, tem uma transição lendo Azinho Z0. Ok. Essa transição escreve A Z0? Sim. Certo? Então, essa dupla aqui satisfaz todas as propriedades que são exigidas, então a gente diz que desse estado aqui eu chego, ou dessa descrição aqui, eu chego por pegar uma transição nessa descrição. E o que é isso aí, basicamente? É uma descrição formal para dizer exatamente como funciona o processamento do autômato, que é do autômato quando eu pego, do um estado quando eu pego uma transição, eu vou consumir as coisas que eu li na entrada e na pilha, e vou reescrever o resultado da transição na pilha e vou chegar no estado que está sendo descrito na transição, certo? Então é uma forma formal de especificar que isso funciona do jeito que a gente quer que funcione, certo? Já falei do estado. Vamos lá, e aí a partir disso a gente define a noção de transição estendida que a gente já tinha antes, que era, se eu sei como dar um passo, então eu sei como dar 0 ou mais passos. 0 é simplesmente eu não aplico transição, não pego transição nenhuma. 1 eu pego uma transição, 2 eu pego duas transições e por aí vai, certo? Então a mesma coisa que a gente já fazia para a noção de transição estendida. E aí tem um teorema que eu não vou provar, mas que é interessante para a gente para fazer algumas coisas, que é não importa o jeito que você quebra a sua palavra, ela sempre o processamento é sempre igual. Ou seja, se você tem o mesmo prefixo e a mesma palavra de entrada, se você tem o mesmo prefixo em duas palavras, o processamento até aquele ponto vai ser igual. Ou seja, eu posso pegar quando eu estou fazendo o processamento de uma palavra no autômato, eu posso quebrar ela como eu quiser. E se eu sei o comportamento para aquele prefixo, eu consigo prever a partir daquilo o comportamento do resto. Então eu posso ir quebrando o problema em vários subproblemas, certo? Tá, então vamos analisar um exemplo aqui e ver o processamento de uma determinada palavra nesse exemplo, certo? Então eu vou pegar a palavra aqui, ABBA, nesse autômato aqui. A gente em geral vai usar o Z0 como símbolo de inicial da pilha, certo? Então a palavra começa o processamento no estado do Z0 ou no estado Q0 com a palavra BBA e só com o Z0 na pilha. E aí ele está aqui em Q0. O topo da minha pilha tem Z0 e o topo da minha entrada tem A. Então eu tenho que ver se de Q0 tem alguma transição que lê Azinho e Z0. Então tem uma transição só que faz isso, eu vou pegar ela. Nessa transição eu chego em Q0, consumo o Azinho e o Z0, certo? E escrevo A Z0 na minha pilha. Então eu chego no estado Q0. Como eu consumi o A da entrada, fiquei com BBA na entrada, certo? Como eu consumi o Z0 e escrevi A Z0, fico com A Z0 na minha pilha. Aí de novo eu estou no estado Q0, só que agora eu tenho B no topo da entrada e eu tenho Azão no topo da pilha. Então eu tenho que achar uma transição de Q0 além do B Azão. Então tem essa aqui. Então consome B e consome Azão e escreve no topo da pilha BA. Então o Z0 permanece, certo? E eu vou escrever aqui BA no topo da pilha. De Q0 além do B com B no topo da pilha. Então eu tenho de Q0 além do B com B no topo da pilha, eu tenho aqui e eu tenho aqui, certo? Então tem duas possibilidades. Então existe aí vai abrir uma thread para cada um e a gente vai investigar cada thread dessa, certo? Então consome o Bzinho, consome o Bzão. Numa thread eu vou escrever BBzão e continuar em Q0. Na outra thread eu vou escrever lambda, ou seja, eu não vou escrever nada e vou para Q1. Certo? Vamos continuar por esse aqui, depois a gente vai pelo outro caminho, certo? Aqui de Q0 ainda. Então, aqui pegou essa transição aqui, né? Que é o B, Bzão, escreve B, Bzão, Bzão e fica em Q0. Então eu tenho um Azinho
Azinho no topo da entrada e Bzão no topo da pilha. Então pega essa transição aqui, só tem ela para pegar. Chega nessa descrição aqui, e aqui não tem mais nada para fazer, porque não tem nenhuma transição nesse autômato em Q0 que leva vazio da entrada, certo? E não tem mais nada nem da entrada para ler. Então ele termina o processamento aqui e rejeita. Então vamos para outro caminho. Daqui eu estava em Q1 lendo Azinho no topo da entrada e Azão no topo da pilha. De Q1 lendo Azinho no topo da entrada e Azão no topo da pilha. Escreve lambda, então consome aqui, fica, e escreve lambda, fica Q1 com lambda na entrada e Z0 no topo da pilha. Como aqui eu tenho lambda Z0, então eu consumo esse Z0 e escreve Z0, eu chego em Q2 com lambda na entrada e Z0 no topo da pilha. De Q2 não tem nenhuma transição mais para pegar, termina e como Q2 é estado final, ela aceita, certo? Então a palavra BBA vai ser aceita nessa thread do meu autômato, certo? Então basicamente é assim que funciona um autômato, ele vai processando, consumindo da entrada e da pilha e escrevendo coisas na pilha. E a gente vai manipulando essa pilha para controlar o processamento do autômato, quando a gente está criando o autômato, certo? E ela serve em geral para guardar informação ou guiar o autômato sobre o que fazer agora. No caso, por exemplo, do ANBN, o que a gente faz, o que a gente pode fazer, que a gente não conseguia fazer antes, a gente só tinha os estados para guardar como memória, né, para guardar informação. A gente pode utilizar essa pilha, que é a memória auxiliar, para guardar essa informação, mas não necessariamente eu preciso utilizar essa pilha como algo para fazer contagem ou coisas do tipo. Eu posso utilizar a pilha também para guiar qual é o comportamento do meu autômato nesse momento, de alguma forma. Então, autômato de pilha ele tem maior flexibilidade sobre como você estrutura o processamento dessa máquina, porque você tem os estados, que em geral representam também o que o autômato está fazendo agora, mas algumas coisas você pode representar dentro da pilha, certo? Então você pode dizer, olha, esse estado Q0 aqui, nesse estado Q0 eu estou procurando essa informação, só que você pode qualificar isso melhor, do tipo, eu estou procurando essa informação, mas eu vou descartar qualquer outra, ou eu estou procurando essa informação, mas eu também vou procurar alguma outra coisa. Então você pode diferenciar, dentro de um mesmo estado, você pode diferenciar os comportamentos do autômato a partir da sua pilha, certo? Tá, e como a gente definiu que autômato tem transições, a gente definiu ele como a priori não determinístico e ele tem transições vazias, é interessante a gente pensar, porque a gente viu que para autômatos finitos não faz diferença ser determinístico ou não ser determinístico, então é interessante a gente pensar para autômato de pilha o que é um autômato de pilha determinístico, certo? Então a gente vai dizer que um autômato de pilha é determinístico quando não existem duas transições saindo do mesmo estado lendo a mesma coisa, ou seja, a mesma coisa da entrada e a mesma coisa da pilha, e quando, se tiver uma transição que não lê nada da entrada, só lê da pilha, certo? Não pode ter uma outra transição lendo esse mesmo símbolo da pilha daquele estado. Então, se eu estou num estado e eu leio uma azão, se eu tenho uma transição lambda azão, eu não posso ter uma transição lendo azinho azão. Porque senão, se eu tivesse azinho azão no topo da entrada da pilha, o autômato não saberia o que pegar, se ele pegar essa transição ou a outra. Então ele teria que abrir threads, certo? Então a gente diz que um autômato é determinístico quando satisfaz essas duas características. E a gente vai ver que diferente de autômatos finitos, finitos determinísticos, não faz diferença para autômatos de pilha ele ser determinístico ou não. Ou seja, tem coisas que você não consegue fazer com o autômato determinístico e só consegue fazer com o não determinístico. Existem propriedades de autômatos que só valem para autômatos determinísticos ou que não valem para autômatos determinísticos, certo? E a gente vai ver, né, na verdade,
Isso vocês vão ver principalmente em compiladores, mas autômatos determinísticos eles são muito importantes para a gente porque eles definem uma classe intermediária um pouco mais poderosa do que as linguagens regulares, mas muito úteis, porque autômatos determinísticos funcionam muito bem e podem ser implementados com complexidade bastante baixa. Então, se a gente consegue dar uma descrição determinística para um determinado problema, a gente consegue utilizar esse ferramental de autômatos para dar soluções elegantes para aquele problema, certo? Isso é muito utilizado na área de compiladores, que aí a gente tenta eliminar ambiguidades das nossas linguagens para garantir que o autômato resultante que vai ser implementado no seu compilador, ele seja efetivamente um autômato determinístico. Tá, então a gente já definiu como o autômato funciona, etc. Vamos definir a linguagem de um autômato. Isso parece bobagem, mas na verdade a gente vai ver que para autômatos de pilha, a noção de uma linguagem de um autômato ela começa a ficar mais complicada, certo? Ela começa a ter algumas características que a gente vai ver em outro, quer dizer, que vocês vão ver depois em outros formalismos também. A primeira coisa para perceber é que a gente tem duas formas de aceitação que podem ser definidas e eu vou falar sobre elas, certo? A primeira é a normal, que a gente já viu, a aceitação por estado final. Então a gente diz que a linguagem aceita por um determinado autômato de pilha por um estado final é o conjunto de palavras que, se você se você começar o processamento do estado inicial do autômato, processando essa palavra e do estado inicial da pilha, ou seja, com a pilha só com o símbolo inicial, eventualmente você chega numa configuração que você tem um estado, você já consumiu toda a entrada, e esse estado que você chegou é final. Então você consumiu a entrada inteira, você eventualmente chegou no estado que é final, certo? Mesma noção que a gente tinha para autômato não mudou basicamente nada, certo? Então vamos olhar aqui esse autômato de pilha e vamos pensar qual é a linguagem que é aceita por esse autômato. Então a gente tem três estados, certo? Nesse primeiro estado a gente só tem transições lendo A, ficam aqui dentro, e quando pega uma transição lendo B, ele vai para Q1. Q1 também transições só lendo B, e quando não tem o que ler aqui, ou melhor, quando ele tem um Z0 no topo da pilha, ele vai para Q2, certo? Então o que é que esse autômato faz aqui? Se a gente olhar essa primeira parte, que só lê as. Então a gente já sabe que se ele está estruturado dessa forma, a palavra é uma sequência de As seguida de uma sequência de Bs para chegar a ser aceita eventualmente, certo? Tá, se é aqui nessa primeira parte, que é a sequência de As, o que é que ele faz? Para cada A que ele lê, perceba, ele lê um Azinho da entrada, lê o Z0 da pilha, ele escreve na pilha A e Z0. Então ele manteve o Z0 que ele tinha consumido do topo da pilha e só acrescentou um A. E da mesma forma, se ele lê A e Azão, ele escreve azão, azão. Então ele mantém o azão que ele tinha, coloca de novo o azão que ele tinha consumido do topo da pilha e coloca mais um azão. Então o que é que vai fazer essas transições aqui? Para a quantidade de as que tiver no começo da sua palavra, ele vai colocar um azão na sua pilha. Então ele vai basicamente contar a quantidade de as que ele leu e guardar essa informação como símbolos dentro da pilha, certo? Com um azão na pilha para cada azinho que ele leu na entrada. Certo? Uma vez que ele lê um B, o que é que ele vai fazer? Ele vai consumir um azão da entrada e não vai escrever nada. Então ele só vai consumir os azões da entrada. Ou da pilha, desculpem. E vai ficar fazendo isso aqui em Q1 até que ele chegue num Z0. Mas quando é que ele chega num Z0 no topo da pilha? Quando ele já consumiu todos os As que ele leu, certo? Ele já consumiu uma quantidade igual de As que ele leu, e aí ele chega no Q2. Então, como é que vai funcionar esse autômato? O que é que acontece? Se a gente já sabe que é uma sequência de As e uma sequência de Bs concatenados, certo? Se eu tiver a mesma quantidade de As e de Bs, o que é que vai acontecer? Eu vou guardar todos os As aqui, nessas transições. Quando chega no B, para cada A que eu li antes, eu vou consumir um B da entrada, certo? Para pegar essas transições aqui. Então, se tiver a mesma quantidade, eu guardei todos os As. Para cada A
que tinha eu consumi um B, então, como tinha a mesma quantidade, eu li todas as letras da minha palavra, então minha entrada está vazia, e no topo da pilha eu tenho o Z0, que é o símbolo da pilha vazia, certo? E aí, como eu tenho o Z0 no topo, ele vai partir para Q2. Chegou em Q2, a entrada está vazia, então ele vai aceitar essa palavra. Então, esse autômato aceita as palavras da forma ANBN, certo? Agora vamos pensar, se a quantidade de A's e de B's for diferente. Então, se a quantidade de A's for menor que a quantidade de B's. Então, de novo, ele vai armazenar todos os A's aqui. Para cada B, ele vai consumir um A. Como eu tenho mais B's do que A's, vai acontecer que, eventualmente, ele chega num momento onde ele já consumiu todos os A's, então vai ter Z0 no topo da pilha. Então, ele vai passar para esse estado final. Só que quando ele passa para esse estado final, como eu tenho mais B's do que A's, ainda tem B's na minha entrada, certo? Então ele não vai estar num caso onde a minha entrada está vazia. Então, apesar de estar aqui em Q2, ele vai tentar pegar mais transições para consumir o resto da entrada. Só que não tem nenhuma outra transição para pegar aqui. Como não tem nenhuma outra transição, ele simplesmente morre, certo? E aí essa palavra não é aceita. E se tiver mais A's do que B's, o que é que vai acontecer? Para cada A ele vai armazenar, para cada B ele vai consumir um dos A's armazenados, eventualmente acabou a palavra, não tem mais o que consumir da entrada, mas eu ainda tenho A'zões dentro da minha pilha, que eu não consigo tirar, porque eu não consigo pegar essa transição aqui ou nenhuma outra, certo? Então ele vai morrer aqui em Q1. Então, efetivamente, só as palavras que vão ser aceitas nesse autômato são as da forma você tem uma sequência de A's e uma sequência de B's, e a quantidade de A's e B's é a mesma, certo? Então a linguagem aceita por esse autômato é a NBN, certo? Só que tem um problema nessa forma de a gente definir uma linguagem aceita por um autômato, que é a gente permite que o autômato pegue transições sem ler nada da entrada, certo? Só lendo coisas da pilha. E aqui eu posso, pela nossa definição, eu posso ter coisas na pilha ainda. O que significa que existe uma possibilidade em que a máquina aceita uma determinada palavra, só que a máquina ainda não terminou o processamento. Então ela vai aceitar porque ela chegou lá no estado final com a entrada vazia, só que ainda tem transições que o autômato pode pegar, e ele pode pegar aquela transição. Então ele vai lá, vai ter uma thread que vai continuar pegando aquela transição. E mais do que isso, às vezes eu poderia colocar um loop aqui, por exemplo, nesse caso. Se eu colocasse um loop aqui, lambda z0, escreve z0, essa máquina rodaria eternamente. Então sempre teria uma thread que ficaria pegando esse loop aí e nunca pararia. Então a máquina aceita a palavra, mas ela não para o processamento nunca. Ela entrou num loop infinito, mas ainda assim ela está aceitando essa palavra, certo? Pela nossa definição. Então essa é uma definição que é meio problemática justamente por isso, porque a gente não tem aquela noção de o autômato para e aceita, certo? Então o processamento terminou e ele deu uma resposta. Então a gente tem uma resposta que veio do além porque o autômato não parou a execução efetivamente, certo? E por quê? Porque isso difere quando a gente colocou a pilha, isso difere um pouco do como era o processamento do autômato finito, que só dependia da entrada, certo? Então a gente tem que considerar a pilha também. Então a gente pode definir uma outra forma de aceitação, que é garantir que o autômato para e dá uma resposta, que é o que a gente chama de aceitação por pilha vazia. Por quê? Para pegar uma transição, necessariamente tem que ter um símbolo, ele tem que ler um símbolo da pilha, certo? Então eu não posso ler vazio da minha pilha. Se a sua pilha estiver vazia, a gente garante que não tem mais transição nenhuma para o autômato pegar. Então o autômato necessariamente parou. Então a gente pode definir que uma máquina aceita uma determinada palavra quando ela consome aquela palavra inteira e a pilha está vazia, ou seja, ela terminou o processamento, não tem mais o que fazer,
Então a gente define então que uma linguagem é aceita por M através de pilha vazia ou por pilha vazia, se todas as palavras daquela linguagem, quando você processa, eventualmente eu chego num estado aqui qualquer, mas que a minha entrada está vazia e a minha pilha está vazia. Note que nessa definição eu não estou requerendo que esse estado seja final, porque eu não preciso mais dessa informação do estado ser final ou não. Para saber se ela aceita ou não, é se ela consumiu a entrada inteira e se terminou com a pilha vazia no final, certo? Então, pegando aquele mesmo exemplo, modifiquei aquele autômato para, em vez de ter um estado final, o que é que eu vou fazer? Eu vou garantir que depois que eu processo a palavra inteira, eu vou terminar com a pilha vazia. Então, em vez de escrever Z0 como eu escrevia Z0 antes, eu consumo esse Z0 e venho para Q2, certo? De novo, é fácil ver que se você tem a NBN, ele aceita, ele termina com a entrada vazia e a pilha vazia. Se você tem mais As do que Bs, você nunca consegue chegar nesse Q2, porque você vai ficar sobrando As na sua pilha que não são consumidos. Se você tem mais Bs do que As, você chega no Q2 com a pilha vazia, mas a sua entrada não vai estar vazia, então ele não vai ser aceito, certo? E aí a pergunta, como a gente tem duas noções diferentes de aceitação, aí a gente se pergunta, ok, mas essas coisas são equivalentes, são similares ou não? O que é que pode ser feito com um que não pode ser feito com o outro? Aparentemente, a noção de aceitação por pilha vazia parece ser mais restritiva, certo? Do que a aceitação por estado final, porque a aceitação por estado final realmente é permissiva no sentido de que ela aceita coisas para o que o autômato nem terminou de processar, certo? Mas na verdade essa é uma noção ilusória, porque dá para perceber que para qualquer linguagem que é aceita por estado final, existe um autômato que aceita ela por pilha vazia, certo? E como é a ideia dessa demonstração? É só mostrar que, olha, se você tem um autômato, que é esse autômato aqui original, o M, que a gente chama, que aceita por estado final, o que você precisa fazer efetivamente para transformar ele num autômato que aceita por pilha vazia é só garantir que você vai consumir tudo que sobrou na pilha depois que terminou o processamento, certo? Então o que a gente faz é coloca transições aqui lendo vazio e para qualquer símbolo da sua pilha que vai efetivamente levar para um estado e esse estado vai consumir tudo que tiver na sua pilha. Então se você está no estado final aqui, se você chegou no estado final que aceitaria a palavra, ou seja, ele processou a entrada inteira, então ele tem uma thread que vai para esse outro estado aqui, e nesse estado ele vai simplesmente consumir a pilha e eventualmente vai ficar com a entrada vazia e a pilha vazia. Então vai aceitar a palavra por pilha vazia, certo? Então é bem fácil transformar do pilha vazia para ou de aceitação por estado final para aceitação por pilha vazia, e o mesmo efetivamente pode ser feito para se uma linguagem aceita por pilha vazia por um autômato, então ela pode ser aceita por estado final por um outro autômato de pilha, certo? E a construção desse autômato também não é tão difícil. A única coisa que a gente vai fazer o autômato vai rodar, você vai criar um autômato que roda esse autômato original como um subprocedimento e ele olha, terminou com pilha vazia ou não. E como é que a gente faz isso? A gente cria esse novo autômato que tem um outro símbolo diferente de pilha vazia, que é o X0, né, o símbolo inicial. E a gente coloca dois estados, que é o estado inicial e o estado final, novo, certo? E o que é que o estado inicial faz? Ele começa com o x0, só que é o símbolo inicial dele, certo? E ele troca esse x0 e escreve Z0x0, onde Z0 é o símbolo inicial do autômato original, símbolo de pilha inicial do autômato original que aceitava a linguagem por pilha vazia, certo? E aí o que é que a gente faz? Quando esse autômato terminar aqui, se ele aceita uma palavra, a pilha vai estar vazia, certo? A pilha estaria vazia. Então ele consome todos os símbolos. Só que
Como a gente acrescentou um símbolo a mais, então o que é que acontece? No processamento dessa máquina, você tem um x0 embaixo e tudo que a outra máquina vem em cima. Se a outra máquina consome todos os símbolos da pilha, ele vai chegar num x0, certo? Que ele não sabe o que fazer, ele não tem o que fazer porque não faz parte do alfabeto de pilha dele, certo? Só que se ele chegou no x0, significa então que a pilha está vazia. A pilha no autômato original está vazia. Então, eu posso simplesmente pegar e fazer uma transição de para qualquer estado. Se eu leio o x0, ele está com a pilha vazia, leve ele para o estado final. Que são essas transições aqui. Então, para todo o estado do meu autômato original, vou puxar uma transição lendo lambda. Isso aqui é lambda porque peguei do livro, e o livro usa epsilon, certo? Que pega esse x0, que lê x0 da pilha e vai para o estado final. Então, se uma palavra é aceita por palavra vazia ou por pilha vazia aqui, ele vai terminar consumindo a palavra inteira, então a entrada vai estar vazia e a pilha vai estar vazia. Só que aí, como a pilha dele estaria vazia, a pilha desse autômato todo vai ter x0 no topo. Como tem x0 no topo, vai ter uma transição do estado para o estado final. Ele chega no estado final com a entrada vazia, então ele aceita. Então é fácil converter de um para outro, certo? Tá, só que isso acontece para autômatos não determinísticos. E é fácil de ver que para autômatos determinísticos essa igualdade não vale. O que significa que nem tudo pode ser feito com autômatos não determinísticos, que pode ser feito com autômatos determinísticos para autômatos de pilha, certo? Então a proposição 3.45 ela diz basicamente que existe uma linguagem que é aceita por estado final, por um autômato determinístico, mas não é aceita por palavra vazia ou por pilha vazia por nenhum autômato determinístico. E essa linguagem, existem várias linguagens dessa, então é fácil de ver, por exemplo, que a linguagem AMBN com M menor ou igual a N é um exemplo desse, porque é muito fácil fazer um autômato determinístico para essa linguagem. Na verdade, é só pegar aquele autômato que a gente já fez e alterar ele um pouco. Mas não dá para fazer um por pilha vazia pelo seguinte motivo. Como é que funciona o autômato dessa linguagem? Ele armazena os As, depois para cada B que ele lê, ele consome um A. Se ele já consumiu todos os As, basicamente ele vai para o estado final e ele vai consumir todos os Bs e não se importar com o resto, né? Não vai consumir mais nada. Vai pegar todos os Bs, consumir ali e pronto. E aí terminar no. Se ele consome a entrada inteira, ele aceita, certo? Por pilha vazia, só que aí o que é que acontece? Você fica com um x0 ou com um z0 na pilha e você lê bzinho z0 e mantém o z0 lá porque você não sabe qual é a próxima entrada, se ainda tem mais uma letra ou não para consumir. Para transformar isso para pilha vazia, o que é que acontece? Você não sabe se ainda tem alguma coisa para ler na entrada, assim ou não. Então, se você deve consumir esse Z0 e não escrever nada, ou se você deve escrever outro Z0 e continuar o processamento. E você não pode botar uma transição vazia, porque você bota uma transição vazia, ele pode pegar a qualquer momento aquela transição vazia. Você não tem controle sobre quando ele pega, certo? Então não tem nenhum autômato determinístico que consiga efetivamente prever quantos Bs tem naquela palavra para ele decidir se consome esse Z0 que está na pilha ou se ele mantém o Z0 para a próxima letra, certo? Então por isso que não pode ter nenhum autômato de pilha determinístico para aceitar essa linguagem. Então é bem fácil de perceber quando você constrói que realmente não funciona. E de fato tem um teorema que eu não vou mostrar, ele não é um teorema realmente importante para a gente, mas que a aceitação por estado final ele é mais geral do que a aceitação por pilha vazia.
para o contexto dos autômatos determinísticos, certo? Autômato de pilha determinístico. Então, uma linguagem ela é aceita por pilha vazia num autômato de pilha determinístico, se somente se ela é aceita por estado final, ou seja, existe um autômato de pilha determinístico que aceita ela por estado final, e não acontece de que existem duas palavras na linguagem, onde uma é prefixo da outra, que é exatamente o que acontece nesse aqui, nessa linguagem, que eu tenho aqui, ó, eu posso ter a NBN e a NBN mais um. Então, a NBN é prefixo de a NBN mais um, porque a NBN mais um é a NBN concatenado com B, certo? E as duas estão na linguagem. Então, sempre que isso acontece, a gente não consegue, nesse autômato, decidir se eu deveria continuar processando ou se eu deveria simplesmente consumir o símbolo e deixar a pilha vazia. Então, para uma linguagem ser aceita por pilha vazia, no autômato de pilha determinístico, ele tem que ser aceito por estado final e tem que ter essa propriedade adicional. Então, o conceito de ser aceito por estado final ele é mais geral para autômatos de pilha determinístico do que o conceito de ser aceito por pilha vazia. Mas ser aceito por pilha vazia ele tem propriedades mais interessantes, assim, certo? Então, de autômato de pilha, basicamente o que eu queria falar era isso. A gente tem mais uma lista, que é a lista de autômato de pilha, para vocês fazerem a construção e tirarem dúvidas e tal. A próxima aula que a gente tem ainda essa semana é sobre a relação de autômato de pilha com gramáticas e o fechamento desse módulo de linguagens livres de contexto, certo? E a gente vai ter também agora um fórum que eu vou abrir sobre o que é que vocês acharam da disciplina, o que é que vocês tiraram da disciplina, o que é que vocês aprenderam, o que é que vocês acham que não aprenderam, que não entenderam direito e por aí vai. E tem um formulário de avaliação individual, que vocês vão se autoavaliar e avaliar também a sua equipe, né, os seus membros de sua equipe, por aí vai. Então é isso, gente. Até a próxima aula.